Mas afinal, por que uns papéis sobem e outros não quando o índice valoriza? Por que quando o índice às vezes se desvaloriza e outros papéis sobem? Qual que é a correlação entre IBOV, índice futuro e os papéis que são negociados na bolsa? É o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou Alexandre Torquato, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo exclusivamente sobre fluxo do mercado de ações. Já te convido a se inscrever no meu canal e me seguir lá no Instagram. Sem delongas, bora pro vídeo. Beleza, a gente já está na plataforma. Hoje a gente não vai mostrar a tela operacional, apesar que eu utilizo essa tela também para operar, me dá uma visão mais macro, mas eu quero falar de conceitual inicialmente aí. Vamos começar pelo IBOV. O que é o IBOV? O IBOV é um índice, assim como todas as bolsas do mundo afora têm um índice próprio para poder medir qual que é o desempenho das ações naquela bolsa. Então ele tem uma visão geral de como é que está o desempenho da bolsa em geral. Então, na mesma forma, o nosso IBOV aqui ele é uma cesta de ativos, né? Então ele é composto por vários papéis, são 90 e poucos papéis, que para fazer parte desse índice, né, para fazer parte dessa cesta de papéis, basicamente eles olham o volume que é negociado por dia. Então, quadrimestralmente eles fazem esse ajuste, né, mudam alguns dos ativos que compõem essa carteira, né, que compõem esse índice, né, que compõem essa cesta de ativos que compõem o IBOV. À medida que os papéis se movem, os papéis que estão dentro desse índice, né, que compõem essa cesta, isso é sistêmico. Então, à medida que os papéis se valorizam, o índice à vista ele também vai se valorizar, cada um com o seu peso. Eu já deixei na página da B3 aqui, só lembrando que o índice é o índice Ibovespa, porque anteriormente, antes da B3, chamada B3, né, chamava de BMF Bovespa, depois foi para Bovespa e agora é B3. Então, o índice anteriormente chamava índice Bovespa e eles mantiveram esse nome. Então esse aqui é o site da B3, onde é que mostra a composição da carteira do Ibovespa, né, do IBOV. Então está organizado aqui por ordem alfabética. Então aí mostra o peso, o percentual de peso de cada ativo. Aqui, por exemplo, a BEV aqui que tem um peso bastante relevante é 3,7. Eu peguei também e organizei isso na planilha, vou abrir aqui também, para poder demonstrar de forma decrescente, né, do maior, tem mais relevância, para os menores. Então, maior relevância atualmente, né, na data da gravação desse vídeo de hoje, é da Vale. Ela tem 10,77% de peso no índice. O que isso significa? Isso significa que se a Vale subir 10%, se ela tem um peso de 10 no índice, então ela vai valorizar o índice em 1. Então, se a Vale sozinha, né, se todos os papéis da bolsa, vamos colocar uma forma hipotética, ficarem parados e a Vale se valorizar 10%, como ela tem um peso de 10 para 1 no índice IBOV, então se ela valorizar 10%, 1% o IBOV vai subir. Então, como eu falei, é sistêmico, né? Então essa variação aqui, de acordo com que os papéis vão se mexendo, o índice IBOV ele também vai se mexendo. Então não é algo que pode ser negociado, o índice IBOV, você pode negociar ele, não literalmente o índice IBOV. Você tem outros papéis, você tem outros ativos que você pode negociar para compor essa cesta de ativos. Mas de qualquer forma, a cotação do índice, né, a variação percentual e de pontos, ela faz de acordo com a valorização e desvalorização dos papéis. Então, de acordo com que as cotações dos ativos aqui vão se modificando, o índice IBOV vai se mexendo também. Algo bem interessante de se notar é que, por exemplo, em dias onde o mercado está abrindo de gap, então a gente tem um índice futuro, por exemplo, subindo 3%, o IBOV, quando ele abre, onde você pega o índice IBOV, ele ainda não vai estar os 3% valorizado, ele vai estar 0 alguma coisa, 0,5%, porque à medida que os papéis vão abrindo, vai se atualizando a cotação e o número do IBOV vai subindo, ou vai descendo, no caso, se tiver uma desvalorização. Então, por exemplo, num dia que tiver uma forte alta, assim que os principais ativos abrirem aqui, Petro, Banco, Itaú, Vale, aí você vai ter o IBOV no preço justo. Então ele vai dando, se você olhar o gráfico dele, eu deixei até separado aqui, deixa eu dar uma diminuída. O IBOV aqui, ele vai dar pequenos saltos, né, principalmente na abertura. Aqui, achei um dia de baixa, tá vendo que ele dá esse candle negativo aqui, porque ele está, à medida que os papéis vão se abrindo, ele vai atualizando essa numeração dele aqui, perfeito? Ok, Torquato, e o índice futuro, como é que funciona essa questão aí? Por que ele valoriza e desvaloriza mais rápido do que o IBOV? Bacana. Então o índice futuro, como eu comentei agora, que o IBOV a gente não consegue negociar ele. Porém, o índice futuro, o nome já fala, futuro do IBOV, né? Então é a expectativa da valorização ou desvalorização desse índice. Então ele é possível de ser negociado. Então, ao invés de você comprar um pouquinho de cada ativo, vou comprar um percentual de Vale que equivale
ao percentual que ela compõe o índice. Vou comprar um percentual. Então, ao invés de você comprar um pedacinho de cada ação, você simplesmente compra o índice futuro. Então, nisso você está comprando um pedaço de cada aquela ação de acordo com cada peso que ela tem sobre o índice à vista, sobre o IBOV. Então, ao invés de você comprar várias ações, você simplesmente negocia o índice futuro. É claro que eu estou falando que essa é uma dos motivos que existe a negociação do índice futuro. E da mesma forma que o IBOV mede o desempenho das ações, né, mede o desempenho daquela bolsa, o índice futuro ele mede a expectativa de valorização ou desvalorização dos ativos daquela bolsa. Por isso que a bolsa permite que você negocie o índice futuro. Para ficar um pouco mais fácil de entender essa correlação, eu queria fazer uma metáfora aqui do semáforo. A gente coloca que o semáforo, quando ele abre, tem uma fila de 10 carros. Os 10 carros, né, um atrás do outro, não conseguem sair na sequência um atrás do outro. Então, o primeiro começa a arrancar, vai andando alguns metros, o segundo vai logo atrás, o terceiro. Então, tem um delay ali de aproximadamente alguns segundos, sei lá, que seja 15, 30 segundos, até que o último carro da fila, o 10º carro da fila, ele começa a andar. Nisso, o primeiro lá da frente já está lá na frente. Então, se a gente colocar nessa metáfora que o primeiro carro é o índice futuro e os últimos carros são os papéis, seriam basicamente isso. Então, o índice futuro começa a andar e depois de alguns segundos, depois de alguns pontos que ele andou para frente, né, no caso da valorização, aí os papéis, né, os players que negociam esses ativos, esses papéis, percebem, opa, o índice está forte, vamos junto. Então os algoritmos começam a trabalhar ali, os HFTs, os players que estão vendidos começam a zerar posições, os que estão comprados começam a comprar mais. Enfim, acontece essa dinâmica de movimentação de preço de tal forma que eles acompanham o índice futuro, que acompanha o primeiro carro. Como eu coloquei na metáfora, vê um primeiro carro anda, o segundo, o terceiro, até chegar lá no oitavo, no nono, que são os últimos. E isso o primeiro carro, no caso o índice futuro, já está lá na frente. Então essa movimentação de correlação do índice futuro com os papéis, elas funcionam mais ou menos dessa forma, tem esse delay. E outro detalhe bem importante, o índice, como ele é um ativo bem especulativo, então às vezes ele anda 200 pontos para frente, quando os papéis vão começar a andar, alguns players já bateram esses 200 pontos para trás de novo. Então não deu nem tempo dos papéis começarem a se movimentar. Então por isso tem esse delay, tem esse espaço entre movimentação. Então quando o índice futuro demonstra uma força de compradora muito grande, uma força compradora forte, então ele tem de se valorizar, manter o preço e voltar a se valorizar. Aí os papéis começam a corresponder. Os papéis demoram um pouco mais, o volume ali, apesar de ser muito menor que do índice futuro, dependendo do papel, tem menos liquidez, o apetite que precisa aparecer para comprar esses ativos e eles se valorizarem é um pouco maior. Então isso depende da movimentação do índice futuro. É claro que eu estou falando de uma forma mais genérica, mais resumida, dessa questão do índice se valorizar e os papéis que acompanham o IBOV se valorizarem também. Mas isso nem sempre acontece dessa forma. Tem alguns setores no dia que se destacam e tende que esses algoritmos, tende esses players, enfim, tende que o mercado passa a negociar esses ativos de determinados setores, que a gente chama de giro de setor. Às vezes o índice futuro está subindo forte, Petro e Vale está parada e os caras estão negociando o banco, ou seja, o banco está acompanhando o índice, está tendo essa simetria com o índice futuro, mas tem dia que é o inverso, os bancos estão parados, às vezes estão até se desvalorizando e o índice futuro está subindo, junto com Petrobras e Vale, então o setor de petrolíferas, com siderúrgica, mineradora, e que são os de maiores pesos na bolsa. E outro também, um setor bem importante, que por vezes bate no índice futuro, ajuda ele a se desvalorizar, como também se valorizar, é o setor de varejo, Magazine Luiza, Lame, Carrefour, enfim, essas empresas que compõem essa cesta de ativo desse setor. Então, só para a gente recapitular o que a gente falou até agora e ficar bem fixo esse pensamento para a gente falou de 3 coisas. A gente falou de IBOV, a gente falou de papéis e falou de índice futuro. O IBOV é composto por uma cesta de ativos que compõem esse índice. Perfeito. E o índice futuro é a expectativa da movimentação desse índice à vista, dessa cesta de ativos. Perfeito? Então vamos para a próxima parte. Agora falando um pouco mais da parte prática, isso bagunça um pouquinho nossos entendimentos, mas no dia a dia, na prática, a gente consegue perceber nitidamente isso que a gente vai falar agora. Quem puxa quem? O índice futuro puxa os papéis ou os papéis puxam o índice futuro? Existe uma regra? Na maioria das vezes, o índice futuro que conduz primeiro o movimento dos papéis. Então, por isso que quando a gente vai negociar, a gente vai acompanhar o mercado, a gente sempre está de olho no índice futuro. Porque, entre aspas, ele que vai ditar para onde que o mercado vai. Porém,
por algumas vezes, né, em alguns contextos, alguns ativos se valorizam muito e o índice futuro está parado ali, né? O mercado tem uma percepção, né, naquele momento, naquele contexto, o mercado acha que o mercado em si não vai se valorizar. Aquele papel ali se destacou, ele se deslocou dos demais papéis. Então, por vezes a gente vai ver isso acontecer, a Vale subir sozinho sem o índice futuro, ou a Petro subir sozinho sem o índice futuro, ou então os bancos se desvalorizarem sem o índice futuro acompanhar. Da mesma forma que a gente também vai ver o índice futuro se movimentar forte, subir 400, 500 pontos e vários ativos ficarem parados, não se movimentar. Então é como se o mercado não estivesse comprando a ideia do índice futuro. O índice futuro está se deslocando, porém o mercado não está acreditando naquele movimento. Ele acha que o movimento deve voltar, né? Se subiu 500 pontos, logo, em poucos minutos, essa distorção, essa discrepância, ela tende a corrigir, né? Esses pontos tendem a voltar. Isso acontece também. Ok, Torquato, e o movimento contrário? Às vezes o índice futuro se valoriza e alguns papéis se desvalorizam, e vice-versa. Alguns papéis se valorizam e o índice futuro se desvaloriza. Tem muitos papéis na bolsa que eles estão intrinsecamente ligados à cotação do dólar. Você tem papéis como no setor de celulose, como a Suzano, por exemplo, que ela é negociada totalmente em dólar, na maioria do seu faturamento. Então, se o câmbio se desvaloriza, automaticamente o mercado enxerga que aquele papel ele pode ter a sua cotação reduzida, porque o faturamento pode reduzir. E para resumir a parte prática, eu falo que 90% das nossas operações a gente sempre está olhando o índice futuro para ver para onde ele vai ditar. Se o mercado está com tendência de baixa, a possibilidade de que o papel que eu esteja operando vá desvalorizar, ele vai se desvalorizar junto com o índice futuro. Mesma coisa num movimento, num trade de alta, num trade onde é que eu vou operar comprado. Então eu sempre vou estar olhando o índice ali para ver se esse papel ele vai se valorizar junto com o índice, se naquele dia existe uma correlação. Então, só para finalizar um pouquinho desse assunto, eu falei um pouco no início da minha tela aqui, é que eu separo, né? Eu sempre acompanho alguns ativos, eu posso ter essa visualização via planilha e tenho também essa visualização de forma gráfica, né? Plotada nos gráficos aqui. Então, eu consigo, de acordo com que o índice está se movimentando, né? O índice futuro aqui está se movimentando, eu consigo ver quais ativos do setor que está acompanhando o índice. Então eu consigo ter essa correlação rapidamente de qual setor que o índice futuro está puxando, ou de qual setor que está puxando o índice futuro também. Tem essa questão contrária, como a gente falou agora há pouco. Então aqui eu consigo ter essa visão um pouco mais ampla do mercado. E na planilha a mesma coisa. Então, de acordo com o percentual vai variando aqui, eu consigo ter essa ideia também. Eu realmente espero que você tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida, me manda aqui nos comentários. E se você quiser aprofundar um pouco mais sobre esses conceitos teóricos também nessa parte prática, eu te convido a se inscrever no meu Instagram, que frequentemente eu faço algumas postagens em tempo real de movimentações do mercado e que pode agregar ainda mais. Tranquilo? Então até o próximo vídeo, um forte abraço!